Nathan Kitchen é o presidente da afirmação LGBTQ Mormons, Família e Amigos, uma organização que gera comunidades mundiais de segurança, amor e esperança, apoiando indivíduos LGBTQIA+, e suas famílias, enquanto definem a sua espiritualidade individual e a intersecção com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nathan é o orgulhoso pai de 5 crianças. Uau, eu quero escutar seus nomes mais tarde. Depois vamos a compartilhar fotos. E ele mora em Gilbert, Arizona, com seu esposo Matthew Rivera. Autenticidade sem vergonha, navegando sem remorsos pela intersecção dos santos últimos dias queer. Nathan, você tem a palavra. Obrigada. Bom dia, trago saudações das margens e eu estou emocionado por discutir sobre o que está acontecendo na intersecção dos Santos dos Últimos Dias. A afirmação foi fundada em 1977 e agora tem 45 anos. Já crescemos junto com o movimento de direitos civis LGBTQ. Antes de 1977, muitos grupos se reuniam informalmente em segredo porque era perigoso fazer o contrário. Um desses grupos informais eram os alunos da BYU, a universidade. Entre 1976 e 77, 2 desses alunos foram submetidos à terapia de eletrochoque numa tentativa de curar sua orientação. Quando a terapia fracassou, tiveram indignidade que poderiam resolver, quitando-se a vida. Tinham sido aconselhados por líderes eclesiásticos para cortar o contato com seus amigos gays como parte do processo de recuperação, desligando-se assim da própria rede, que poderia ter sido capaz de fornecer o suporte necessário para evitar suas mortes naquele momento. Esse grupo de amigos, nesse momento, determinou que uma rede de apoio formal era essencial e salvaria a vida dos gays, mormons, lésbicas. E nasceu a afirmação nos 45 anos seguintes. A afirmação cresceu em tamanho e escopo no mundo todo, porque onde seja que a igreja está, há pessoas queer, hoje abrangendo a orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Nós construímos comunidades de segurança, amor e esperança no mundo inteiro para pessoas LGBTQ que têm os mesmos tipos de intersecções, onde estão os nossos irmãos que viveram em 1977. Fiéis às nossas raízes, cuidamos e tomamos cuidado por nossos amigos. Antes de começar a explicar por que a palavra queer, a Blair Ostler escreve no seu livro Teologia Mormon Queer, ela usa o termo como guarda-chuvas para as pessoas na comunidade LGBTQIA+. É um termo mais eficiente quando se refere a toda a comunidade como queer, em vez de listar cada letra individual. Queer neste contexto significa simplesmente algo diferente a cisgênero ou heterossexual. Seguindo o exemplo da Blair, eu vou utilizar o termo queer na minha apresentação com a palavra intercambiável, que identifica como um guarda-chuva a comunidade com uso ocasional de LGBTQ e LGBTQIA+, porque é a discussão que acontece na nossa comunidade. Eu recomendo o livro da Blair Ostler, é um trabalho muito reflexivo na teologia dos santos últimos dias, onde Jesus não elimina nossa estranheza, nossa queerness. É o Cristo que experimenta estranheza conosco. O ponto final é que a palavra queer foi um insulto denegridor e violento que as gerações mais jovens LGBTQ agora reivindicam e empoderam. Cada vez mais está sendo utilizado no meio acadêmico também, na comunidade acadêmica.
não é uma identidade pessoal universal e é um padrão que você pergunte a uma pessoa como ela quer ser identificada e depois seja respeitado isso. E quando olhamos para tudo que as pessoas LGBTQIA+, significam e as letras significam, descreve a orientação sexual e identidade de gênero, essas coisas não são as mesmas. É importante perceber que, embora nós, comunidade, aparecemos juntos e apoiamos aos outros, as experiências que acontecem em torno à identidade de gênero são completamente diferentes das que giram em torno da orientação sexual. Vou ser claro hoje quando fale das experiências das minorias sexuais ou das experiências de identidade de gênero. Hoje eu estou falando de uma posição centrada no queer e falo das condições e experiências dentro dessa intersecção. No passado, quando uma pessoa queer cruzou com a igreja, essa intersecção foi definida pela igreja, onde a igreja atribuiu significado às experiências e identidade. Eles comandaram o jogo. O valor de uma pessoa queer foi medido pelo critério do que a igreja pensa sobre as pessoas queer. O problema dessa perspectiva é o seguinte: o que a autoridade da igreja pensa sobre as pessoas queers mudou durante os anos, ao longo dos anos. O desfile constante de livros da igreja fala em sites, políticas sobre as pessoas queers nos últimos 70 anos e ilustra esse tipo de mudança. Cada Ashford tem feito um grande trabalho documentando esse trabalho ao longo do tempo, essa contínua mudança da perspectiva. É cansativo para ter uma autoestima e se comprometer a mudar os sentimentos de outras pessoas sem importar quão autoritários possam ser. Sobre a base, construir a vida sobre uma base de areia é perigoso para a saúde mental, emocional, física e espiritual. Estar focado no queer significa que, em lugar de ser jogado de lá para cá pelos sentimentos mutáveis que definem as pessoas queer, está se centrando na dignidade da pessoa queer que está corajosamente navegando a intersecção pessoal com a igreja. As pessoas que estão sobre essa ideia, é sempre uma boa política, é a premissa mais saudável para as pessoas queer e suas famílias. Cada pessoa queer possui sua intersecção com a igreja. Eles são os únicos que estão navegando e definindo e assignar significado às experiências nessa intersecção. Nós entendemos nos mesmos, inclusive quando as autoridades dizem que não. Nessa intersecção está bem falar e mudar a narrativa, também se afastar quando confrontados com preconceito, assédio e discriminação. Hoje celebramos o navegador queer, não à custa da verdade ou a crença na igreja, mas na celebração e afirmação da alma queer. Hoje não é o momento de nós contra eles. Se você começar a escutar, ouvir essa apresentação em binários, seja pró-igreja ou anti-igreja, mormon, ex-mormon, crença versus incredulidade ou nós, eles. Isso significa que você saiu da estrada central e caiu na rotina binária das ideologias ambos os lados da discussão. Hoje eu preciso você fora dessa rotina, porque quando nos focamos no humano, na pessoa, no navegador, estamos num lugar onde são feitas as discussões. Esse é o espaço onde acontece a mudança e não na rotina do pensamento binário. Eu quero ser claro. Não falo as pessoas ficarem na igreja ou saírem da igreja. Todos navegar a sua intersecção com a igreja devem descobrir o que eles querem fazer e onde é que querem estar para se sentir seguros e saudáveis. A comunidade queer dos santos últimos dias não é um monólito.
entendendo isso no nível profundo, em todos os momentos. Eu vou ser respeitoso da experiência de cada pessoa queer que navegue pelas intersecções de fé pessoais, enquanto reivindicam seu direito a permanecer em lugares que sejam saudáveis para eles, incluindo como eles escolhem interagir com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Não vou ser tão generoso com os centros de poder que anseiam a intersecção com preconceito, discriminação contra as pessoas queer e suas famílias. Hoje tem a ver com o empoderamento queer, a igualdade, o aspecto que muitas vezes é esquecido da experiência humana queer é o direito a escolher o que vale a pena adorar, onde, como e que, na igualdade dos nossos pares heterossexuais cisgênero. Hoje vamos confrontar a intersecção queer dos santos dos últimos dias. Isso não é para os fracos de coração e pode parecer um pouco desconfortável às vezes, porque é fácil como igreja ou uma pessoa não queer ficar na defensiva quando ouve falar que as pessoas queer têm dificuldade para navegar num sistema heterossexual cisgênero, quando você não vê um problema ou não o sente. Mas fique comigo, vale a pena. Deixe-me apresentar o cruzamento como está hoje. Alguns anos atrás, minha família se encontrou com a família da minha irmã que mora em Seattle. Alugamos um barco e navegamos pelos Anjos uma semana, uma parte incrível do país. Para fazer isso de forma segura, temos que saber onde estamos na água e quais são os perigos subaquáticos. Ter um sistema sonar de GPS permitiu aproveitar com segurança nosso tempo e não acabar em mar aberto ou fundar o barco no fundo do canal. Os santos dos últimos dias têm um sistema de navegação que permite ver o quadro geral enquanto traçamos nosso curso aqui na mortalidade. Isso é o plano da salvação ou da felicidade. Se você é cisgênero heterossexual, a crença na fé o guiará ao sucesso até o topo, para viver com Deus mais uma vez, porque há duas ações específicas apresentadas na barra de julgamento, como o gênero que foi assignado no nascimento e ser casado com alguém, ou no caso da poligamia, casado para outros do sexo oposto que estão decididamente tomando ações heterossexuais cisgênero, tudo o resto sendo igual na nossa crença, na fé como pessoas queer, a estranheza autêntica nos impede de sofrer. Eu vejo isso como uma teologia incompleta numa restauração contínua. Outros veem isso como uma característica central que deve ser defendida a todo custo, incluindo o custo humano. Porque essa é a situação de agora. A igreja não sabe o que fazer com nós aqui na mortalidade, nos infantiliza, nos segregam, tanto cultural quanto teologicamente. Isso cria as condições no nosso lar espiritual que encontramos como os santos dos últimos dias queer. Nessa intersecção seria bom se nosso lar espiritual parecesse o mesmo que nossos pares heterossexuais cisgênero, mas não é assim. É uma experiência muito diferente, com regras diferentes, expectativas diferentes. Alguns anos atrás, eu escrevi um artigo de opinião para o Salt Lake Tribune, destacando a característica principal da intersecção queer dos santos últimos dias, o teto de vitrais do arco-íris. Nós já sabemos do teto de vidro que impede as mulheres subir acima de um certo nível numa hierarquia. Na igreja temos um teto de vitrais do arco-íris para os santos dos últimos dias queer. Está firmemente no lugar para evitar que as pessoas queer se elevem junto com os pares heterossexuais. Esse teto de vitrais é central para a intersecção dos santos últimos dias aqui na mortalidade para as minorias sexuais, é a igualdade no casamento para os transgêneros, mormões, é a transição, é o que
cada queer, mormon, está ciente pelo que eles têm medo, pelo que eles navegam ou se afastam. Eu vou guiá-los ao longo dessa intersecção. Isso não existe para os transgêneros mormons. Aqui temos a paisagem dessa intersecção. É um plano de salvação, tipo mapa do que acontece acima ou abaixo do teto de vitrais. Aqui na mortalidade, por cima, temos o privilégio. Abaixo é onde estão os queers, os santos últimos dias. E estamos lá pelos atos de preconceitos ou de discriminação. E os atos de privilégio são diferentes nas minorias sexuais e dos transgêneros mormons. Na próxima slide vou ilustrar como é visto isso para as minorias sexuais, mas à medida que avançamos, discutirei o ambiente no qual estão os santos últimos dias transgênero, por abaixo e em cima desse teto de vitrais. Então, no curto prazo, como jovens, adultos esperam que nos abstenhamos de ter relações sexuais de qualquer tipo. É uma petição equitativa para todas as orientações sexuais da igreja. Depois, um dia, uma vez que nós vivemos com os pares, temos uma captura para as minorias sexuais. A idade é o momento de se dar conta que todos os nossos companheiros heterossexuais têm vivido em abstinência, enquanto você viveu em celibato, que é a disciplina de esperar para sempre, porque casamento não é aprovado para você. É aqui quando as nossas minorias sexuais são cuidadosamente capturadas e canalizadas para a ordem de celibato oficial da igreja. Não é uma ordem de celibato de elites religiosas como o catolicismo, onde a ordem governa a igreja. É um subgrupo de segunda classe sob a mira, o olhar suspeito e a supervisão da maioria heterossexual. Mas se alguém escolhe ser solteiro sem importar a orientação sexual, eu sou a favor de eles determinarem por eles mesmos, mas forçar o celibato e negar um casamento para as minorias sexuais, se querem fazer parte do lar espiritual, esse é um ato de preconceito. Forçar o celibato com a ameaça de que não vão pertencer é muito também, é um dano para a mente, para a saúde espiritual e mental. A igreja aconselhava que os homens homossexuais se casaram com a mulher para ter uma terapia de conversão e chegar à exaltação, no grau mais alto do reino celestial. Essa política foi tão desastrosa e perigosa para os envolvidos que a igreja não continua com a prática. Já não é uma política da igreja, já não é uma opção oficial. Então, se você encontrar o amor da sua vida e se casa sob o teto de cristal do arco-íris, você vai bater violentamente contra o impenetrável teto de vitral de arco-íris. Você vai ser convidado a se divorciar ou ser excomungado. Não é nenhuma maneira educada de dizer isso. Isso é violência espiritual, que é separar uma família. Poderíamos pensar que a excomunhão depois do matrimônio quer dizer que todas as minorias sexuais evitam a igreja, mas não é assim mesmo. As pessoas queer têm direito a exercer sua fé em espaços que sejam seguros e saudáveis. Há pessoas queer excomungadas que se sentaram junto a membros da igreja. Muitas pessoas queer adoraram os santos sob o artigo 11, a cláusula de adoração. O que é isso? Seu nome vem do artigo de fé número 11, onde reclamamos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com a nossa consciência e permitimos a todos os homens o mesmo privilégio, que adorem como um excomungante queer. E eles falam
onde e o que você pode adorar, porque você reclamou a igualdade no matrimônio. É uma política de boas-vindas, é para sentir que você pertence sem pertencer, na verdade. A igreja limpa a casa sob o teto de vitral, todos os que se desviam para a igualdade, isso é feito utilizando padrões da Universidade VYU. Isso impede os comportamentos românticos. Os bispos fora da universidade não concordam com isso, permitindo que há ordens de celibato para que possam viver com parceiros, para que possam falar com os líderes do sacerdócio e que não estão navegando no teto de vitral, se aqui é diferente para os mormons transgênero. Começando com o lado esquerdo do gráfico, se você é transgênero ou não binário, até que você escolhe sair do closet ou fazer a transição, você está misturado com seus colegas cisgênero, provavelmente experimentando disforia de gênero, mas até que não faça a transição, você não está despercebido sobre o radar. A captura começa quando você faz a transição. A igreja se opõe a qualquer forma de transição e estabelece que qualquer forma de transição vai resultar em transições de privilégios. Essas transições dependem em grande medida da compreensão dos sacerdotes locais e os líderes. E começa a ser perigoso para a igreja porque você está navegando um conjunto de regras não estritas únicas para um lugar onde você mora, é privilegiado para um mormon poder viver sem restrições como os privilégios que as pessoas cis por cima desse teto de vitrais. A posição da igreja diz que, embora alguns estejam restringidos, a participação entre as igrejas é recebida, mas dependendo de onde você mora, você pode curtir de um pouco de acesso a expressar o gênero de forma autêntica ou talvez servir em chamamentos limitados, ao igual que com as minorias sexuais, há um padrão de VYU severa e o presidente tem o cumprimento da vida sob o teto de vitral do arco-íris. Vemos isso recentemente na semana passada, quando VYU demitiu 3 clientes transgêneros do campo da clínica de fala e linguagem porque seu atendimento fonoaudiológico como transexual, que a VYU considera uma forma de transição, é uma política de violação da política da igreja e não vão ter esses professores no campus, mas é muito diferente em palavras. Fora do BYU, sabemos, por exemplo, que uma mulher trans que continua casada com sua esposa durante 30 anos foram apoiados para servir como professores primários, onde imediatamente antes da transição era a primeira conselheira do bispo. Mas também estamos cientes de outras palavras e outras questões que geram um ambiente hostil. Em alguns casos, excomungam-se aqueles que fazem a transição social, apenas estão num mapa inteiro. Mas o ponto de partida, ao entender a composição física da intersecção, que vem de um lugar de preconceito e a maneira em que esse preconceito estrutura a vida cotidiana dos santos dos últimos dias queer, leva ao assédio e discriminação na igreja. Então, por que há uma intersecção dos santos dos últimos dias queer? Para começar, no centro de qualquer religião há um conjunto de ideias e crenças sinceras mantidas que criam uma doutrina. Cada sistema tem limites para manter a doutrina e o faz de 2 maneiras. Isso é a manutenção dos limites. Primeiro, necessita uma forma para manter
fora ideias externas, certas pessoas, comportamentos, invasores, o governo, o mundo. Isso se consegue reforçando as fronteiras do argumento de liberdade religiosa, que é em vermelho aqui. A igreja tem liberdade para se governar ela mesma e tratar os seus membros enquanto esteja do lado correto da lei. As igrejas também precisam de uma forma de obter ideias internas não autorizadas, um chamado ao arrependimento, excomunhão, queima na estaca, prisão. Pessoas que hospedam as ideias erradas são hereges e apóstatas e são removidos pelo processo. A proteção dos limites contra eventos externos, ameaças externas, deram gravemente erradas com a poligamia na igreja. Estamos numa igreja que, na sua criação, se reserva o direito absoluto de definir doutrinariamente o casamento. A meados do século XIX, a igreja mantinha a crença central de que a poligamia era a ordem mais alta do casamento e apenas eles que a praticavam chegariam ao grau mais alto do reino celestial. O governo dos Estados Unidos se sentiu diferente sobre a prática e veio ajuda para eliminá-la. Em 1904, depois de anos de experimentar a força e os recursos do governo dos Estados Unidos, a igreja não teve outro recurso que fazer seu pivô final da prática do casamento plural. O fim da poligamia sinalizou que o governo federal tinha regulado com sucesso o comportamento dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias contra sua própria doutrina, contra sua identidade como igreja e contra sua experiência vivida. Foi uma experiência humilhante ser violada assim, dessa forma, desse jeito. As pessoas queer sabem exatamente o que é isso, ser violado pelas leis e as decisões judiciais. Esse trauma histórico de ter o comportamento polígamo tão profundamente relegado ao esquecimento civil criou uma hipervigilância que criou um impulso de grandes quantidades de recursos para fortalecer as fronteiras da liberdade religiosa para manter o governo federal, qualquer governo, para que volte a cruzar as portas da igreja e defina o casamento. E hoje a identidade de gênero também dentro da fé. Temos uma igreja extremamente política, politicamente ativa, apenas não nos Estados Unidos, mas a igreja também é ativa em países onde os movimentos pelos direitos civis queers ainda estão iniciando para promulgar leis anti-queers para que outros governos não cheguem a esses muros. A igreja está ativa em outra frente que eles consideram um assunto interno. A igualdade queer é um problema interno não autorizado. Há mecanismos elaborados de gestão colocados para evitar a igualdade e livrar-se de pessoas que demonstram igualdade ou que fazem marchas em favor da igualdade. É um recurso interno que é perpetuamente renovado e que nunca vai sumir. O manual da igreja, servindo a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem uma nova secção para líderes e membros que se chama de preconceito. A igreja chama todas as pessoas a abandonar as atitudes e ações de preconceito em relação a qualquer grupo ou indivíduo. Isso inclui o preconceito baseado em raça, etnia, nacionalidade, tribo, gênero, idade, deficiência, condição socioeconômica, crença religiosa ou não crença e orientação sexual. Essa é a lista, mas essa lista não é o que parece. As palavras que eu destaquei nesta citação, na verdade, mostram a desconexão que a igreja tem com seus membros queer.
À primeira vista, essa lista provoca associações positivas porque está feita para se parecer com a lista familiar de não discriminação das EEOC que todos vemos no trabalho. A adição à orientação sexual na lista também adiciona a sensação de que temos um ambiente protetor de oportunidades e não discriminação para as pessoas queer na igreja. Durante os olhares subsequentes, o EOC assume, especialmente quando tenta resolver problemas entre as ações de preconceito e como a vida na igreja está estruturada para os queers da igreja. Essa declaração no manual não é uma declaração protetora contra a discriminação dos membros queer e todos nós somos confrontados com um dilema confuso de ver o que é essa lista e o que os preconceitos e os atos de preconceito significam na igreja. Para o leitor típico do manual da igreja, o preconceito é definido como uma atitude pessoal que não está baseada na razão ou na experiência real. E as ações de preconceito têm a ver com a discriminação, portanto, seria razoável ler isso uma declaração contra o preconceito e a discriminação. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade, porque quando você define o preconceito num ambiente religioso, como na igreja e no manual, você insere Deus na equação. O prejuízo agora se torna numa opinião preconcebida sobre as pessoas queer que está baseada no entendimento atual das estruturas de poder do que Deus pensa sobre as pessoas queer. Por isso, atos de preconceito que são moralmente aceitáveis e feitos no nome de Deus. Dessa posição, a igreja pode afirmar que não tem nenhum preconceito em relação às pessoas queer enquanto cria e explica um padrão religioso único e injusto no nome de Deus. A secção do manual sobre preconceito é, ironicamente, uma declaração fundada no preconceito queer. Steve Sternberg, o advogado-geral da universidade, o resumiu melhor quando nos reunimos no outono de 2019 para discutir o tratamento discriminatório dos estudantes queer no campus, depois de apontar a ausência de orientação sexual e identidade de gênero na declaração de não discriminação da universidade e como a ausência expõe os estudantes queer e professores visitantes. O Sr. Sudberg explicou que a VYU tem uma proteção para criar suas próprias políticas de não discriminação que está alinhada com a doutrina enquanto não entrem em conflito com as leis federais, estaduais e locais. O que pode ser visto como injusto para outros são princípios protegidos, religiosos. Se não for óbvio para você, mas foi óbvio para a igreja da sua disputa com o governo federal sobre a poligamia, você precisa de leis que possam permitir as pessoas praticarem ideias que as pessoas de fora podem achar censuráveis. No final de 1800, ao início do século XIX, era a poligamia e hoje é um invasor externo que temos que proteger, ter liberdades religiosas, temos que ter uma mão dura no processo legislativo. Por isso é que temos uma igreja muito politicamente ativa durante muito tempo. Começando na década de 1990, a igreja manteve uma posição de confrontação com a comunidade LGBTQ no processo legislativo, mas depois algo aconteceu na linha do tempo. A igreja começou a perder nos tribunais, como anúncio, uma relação de contraditória no nível
legislativo simplesmente não estava funcionando porque os tribunais estavam decidindo por igualdades e direitos civis. Diante dessas perdas, a igreja viu escrita no muro que os direitos civis LGBTQ iriam acontecer nos Estados Unidos e era hora de girar na estratégia para proteger a capacidade de manter os preconceitos internamente protegidos pela liberdade religiosa no momento em que a igualdade no casamento havia sido confirmada pela Corte Suprema com a decisão Bürgerfeld. A igreja tinha abandonado a abordagem adversarial como a proposta 8 na Califórnia, como a abordagem cooperativa, onde tem prioridade para construir relacionamentos com líderes comunitários queer. Você deve se lembrar do compromisso de Utah que foi promulgado em 2015, proibindo a discriminação contra as pessoas queer na moradia e emprego, protegendo os religiosos e instituições que se opõem à homossexualidade e à autodeterminação da identidade de gênero. O relacionamento necessário para fazer esse compromisso, essa negociação, não foi da noite para o dia e essa construção continua ainda sob o radar. Há alguns meses, o presidente Dallin H. Oaks falou na Universidade da Virgínia. Seu discurso revelou a longa estratégia de vários anos que a igreja teve para construir um relacionamento com organizações queer na esfera pública. Ele reconheceu que trabalhar juntos na esfera pública requer negociações de boa-fé e políticas construtivas de todos na mesa de negociações. Os queers da igreja e as famílias dentro do ecossistema da igreja têm muito e eles têm que estar assim, têm ciúmes a respeito dos tempos e recursos que dedicaram para fomentar com organizações LGBTQ externas. Eu vi esse relacionamento na primeira mão, de caso aberto, no templo, onde a igreja convidou líderes de organizações LGBT para uma noite na Semana VIP, para uma visita pessoal de 2 apóstolos. Mas essas palavras, o presidente Oaks apresenta uma desconexão difícil de processar e como a igreja interage com as pessoas queer entre a esfera pública e nossa casa de fé, entre o governo civil e o governo da igreja, entre a igualdade e a pertença ao teto de vitral. A política construtiva e as negociações de boa-fé não é uma opção para os assuntos dos últimos dias queer, não é apenas uma coisa, uma mesa de negociação, não é uma coisa para eles. Os queers dos santos últimos dias experimentam diferencial de poder quando os líderes falam conosco como indivíduos no ambiente da igreja. Então, o que podemos fazer? O presidente Oak declarou que a preservação da liberdade religiosa depende do valor que o público atribui aos efeitos positivos das práticas e ensinos da igreja. É uma relação simbiótica entre igrejas e o público em geral. Então, considere isso também a preservação do status quo na igreja. Em relação ao preconceito, ao assédio, que depende do valor que os membros atribuem aos efeitos positivos das práticas e ensinos da igreja sobre este assunto. É uma relação simbiótica entre a igreja e seus membros. Se você não dá valor aos preconceitos homossexuais, os atos de preconceitos dentro da igreja, chegou a hora de falar em alto e com orgulho, e se sentem que você já fazia isso, temos que intensificar o jogo, precisamos aliados, famílias, parceiros, porque suas vozes podem ir ao coração do privilégio. E no espírito das observações do presidente Oak, é a hora de começar publicamente a anexar os efeitos negativos às práticas e ensinos da igreja sobre esse assunto, porque não temos as ferramentas de negociações de boa-fé ou políticas construtivas para ajudar a que isso vá embora. Não há mesas de negociação, não é uma questão de crença ou uma questão de fé
E isso é uma questão de preconceito e atos de preconceito. Então, sempre questione o status quo. Se uma pergunta foi o suficientemente boa para iniciar a restauração da igreja em 1820, é o momento de começar a fazê-lo em igualdade espiritual. Se estão tímidos, o Jesus ensina que o questionamento contínuo da infeliz viúva obtém resultados. Ela não era tímida sobre o que o juiz injusto pensava nela. Ela continuou incomodando ele até que finalmente obteve justiça. A ANO tem que trabalhar mais para trabalhar um sistema de estrutura de desigualdade cultural para as pessoas queer, num ecossistema queer centrado no lar. As crianças queer nascem nos lares dos santos últimos dias, não na igreja, quando se oferece às famílias menos proteção na igualdade na igreja para seus filhos queer, que é o que é otorgado pela Constituição. Não importa qual educada e eloquente você presente, os atos de preconceito aceitos religiosamente, os pais de hoje querem que seus filhos tenham as mesmas oportunidades e a mesma felicidade que eles experimentaram na vida. Vamos tomar um momento para como a igreja apresenta a vida debaixo do teto de cristais da forma mais apelativa. Em primeiro lugar, há que levar para casa o conceito de pertença, o atrativo de pertencer a uma família de Deus é um fator enorme na estabilidade de uma vida de uma pessoa queer. Isso é feito de forma condicional e é feito num espaço seguro de pertença, onde eles têm que permanecer solteiros ou célibes, vão ser aceitados e fazer parte de uma comunidade de santos dos últimos dias, em lugar de aceitar a rejeição que muitas pessoas experimentaram hoje. É a prática nunca ameaçar uma minoria sexual, apenas ameaçar sua pertença. Vimos isso durante um devocional para jovens adultos em fevereiro de 2021, onde Elder Jeffrey Art Holland abordou as questões das minorias sexuais na igreja e falou que não fazemos julgamento sobre os sentimentos ou atração, mas sim sobre o comportamento. E aqueles que estão dispostos a se comportar de acordo com os mandamentos do Senhor serão capazes de ter uma recomendação para o templo, receber os convênios do templo, receber o chamado e desfrutar das abenções do Evangelho, mas precisa esforço do comportamento. Através desse esforço, vamos esperar com você, vamos chorar com você, vamos estar pacientes juntos enquanto nos abençoamos com a irmandade. Vamos ser claros sobre o que está acontecendo. A igreja não está pedindo apenas às minorias sexuais que se abstenham de ter relações sexuais antes do casamento, como pedem a seus membros heterossexuais. Isso não é o que Elder Holland está se referindo. Tudo isso seria uma pergunta igual, mas está ameaçando a pertença das minorias sexuais na igreja se eles agirem como seus pares heterossexuais, se reivindicam a igualdade e se casam de acordo com a sua orientação. Todos são iguais até que você começa a se casar. Então a gestão atual da população homossexual e da igreja entra em ação, e aí é quando você encontra que ao longo da sua vida como uma pessoa queer na igreja foi estruturada por preconceito, assédio e discriminação. Em segundo lugar, precisamos vender a vida sob o teto de vitral, vendê-lo como um tempo compartilhado. Você precisa vozes, histórias de outros santos últimos dias queer que estejam fazendo isso. Muitas histórias durante a década dos 60 até os anos 2000 não havia mercado para histórias queer na igreja. Nossa moeda não tinha valor e foi rejeitada como falsificada na melhor das hipóteses, ou foi usada como uma advertência do que há que pagar pelo pecado. Então, no ano 2016, o mercado de histórias queer se abriu
e o valor se disparou quando a igreja introduziu os novos recursos da web Mormons e gays e os colocou no site oficial da igreja. A igreja própria criou um mercado para as histórias queer dos santos dos últimos dias. Nem todas as histórias queer são úteis para a igreja. A igreja tem uma história particular que eles trafegam, que requer um conjunto particular de habilidades. Cada história deve vir de alguém sob o teto de vitral de arco-íris que possa contar a história que estão administrando a vida fielmente sob o teto, utilizando uma mistura de robustos e inteligentes, atléticos, relacionáveis, heteromorfões, normativos. As histórias são usadas para construir um modelo insustentável para mostrar aos pais e às crianças queer: olhem, todas as crianças populares estão fazendo isso, você também pode fazer isso. O problema é que a vida sobre o teto de vitrais é uma bagunça. A maioria dos gays solteiros celibes e a gangue do site mormon se casaram e suas histórias foram removidas. Hoje, no livro de Deseret, a igreja perdeu o controle dos gays. Tom Christofferson anunciou que começou a namorar com pessoas de sua eleição sexual. Charlie Bird, conhecido como Cosmo, também anunciou que, embora ele seja um estudante da BYUL, esteve namorando. Parabéns, Charlie. Eu vou apostar com o departamento da comunicação da igreja que isso aconteceria. Ivan Shilach, um administrador do código de honra de BYU, sabia do relacionamento de Charlie antes de ele anunciar, mas o manteve em silêncio para proteger a seu amigo. Não podemos culpar essas almas queer, mas podemos estar zangados nos centros de poder que não observam nossas histórias queer e depois as roubam para construir uma narrativa dominante sobre as pessoas queer que simplesmente não é verdadeira. As histórias na plataforma da igreja é uma porta que continua se repetindo quando os membros da igreja vão fora da narrativa até alegria e igualdade. Os pais e as crianças que admiram essas histórias e têm expectativas irracionais e esperariam que isso soubessem isso. A igreja deveria ser um vídeo onde eles estão com todas as histórias passadas, mas a igreja não é a única consumidora das histórias queer. Muitas pessoas e organizações traficam nossas histórias e até as roubam para apoiar sua própria agenda, em particular a carta queer. São produto de moda, estão em todos os sites, nos podcasts, nas mídias sociais, YouTube, canais, sites, livros, revistas, rádio, TV. Com todo o conteúdo, qual é a melhor maneira de avaliar essas histórias queer dos santos dos últimos dias para entender a verdade sobre o que significa realmente ser queer? A melhor maneira de entender isso é com um historiador. Meu marido, Matthew, é historiador, e enquanto Matthew transfere seus conhecimentos aos seus alunos no estado de Arizona, no século XVI, até a história moderna, chega um ponto na qual a história se freia e estamos num ponto onde começam os eventos atuais, que não é história, é jornalismo. Onde está o ponto entre o jornalismo e a história? O jornalismo se torna história, não é realmente um ponto, mas é uma área de transformação que depende de duas coisas. Em primeiro lugar, que transcorreu o tempo para arquivar relatórios e que estejam disponíveis para construir um cadastro completo, e segundo, o tempo passou para que os centros de poder se tornem irrelevantes. O tempo suficiente quer dizer que sua influência é menor ou não é importante. As estruturas de poder têm muitos recursos para reestruturar uma narrativa atual, e o tempo fornece distância suficiente onde o historiador pode olhar o material livre dessa influência.
Os historiadores retrocedem na linha do tempo e o jornalismo se torna em história, e todas as histórias e experiências se tornam fontes primárias para que os historiadores as reúnam, as leiam e organizem para construir um relato preciso do passado. Qualquer historiador credível não escreve uma história e depois procura fontes primárias para apoiá-lo. Mas as fontes primárias revelam independentemente a história. Entendendo isso, como abordamos o enorme conjunto de histórias queer contemporâneas com as ferramentas de historiador se ainda estamos vivendo num presente jornalístico? Primeiro, lembrem-se que os centros de poder possuem recursos para reformular e reestruturar uma narrativa atual. Um poder estrutural como a igreja já escreveu uma narrativa sobre pessoas queer e agora procuram histórias queer para sustentar essa narrativa, para neutralizar esse poder. Não aborde uma história queer como se fosse verdadeira ou falsa. Não há que fazer uma análise como sustentadora da narrativa dominante da estrutura de poder ou porque a contradiz. Em vez disso, considere as pessoas queer como reporteiros confiáveis das experiências. Tem que aceitar cada história como uma experiência válida. Ouçam histórias queer em tantos lugares diferentes e diversos quanto você puder, como um historiador, quando reúne, escuta e cataloga as experiências e começa a construir um relato preciso das experiências das pessoas queer enquanto navegam na interseção com a igreja. Deixe a história mostrar um relato preciso, não ser influenciado pelas pressões das estruturas de poder que anunciam a narrativa dominante. Essa é a nossa intersecção como pessoas queer e estamos dando para você o presente da nossa história, que é entender isso como realmente é o que é importante. E é isso que assusta a um centro de poder. Absolutamente ameaça a narrativa dominante, as experiências coletivas vividas, constroem uma imagem precisa de autenticidade, sem vergonha e alegria absoluta queer, mesmo diante do preconceito, assédio e discriminação. Centenas e milhares de histórias convincentes de pessoas queer que são ou foram santos dos últimos dias. Na maioria das vezes, aqueles que não estão mais na igreja saíram porque não porque não acreditavam, mas foram rejeitados da igreja. E isso era porque não podia se concentrar apenas nas histórias queer aprovadas pela igreja. Você vai perder o quadro completo a próxima vez que você leia uma revista da igreja. Tem que se perguntar onde estão os perfis de coragem e realização e por que eles não estão aqui. Onde está a história da arquiteta Jeffy transgênero da igreja? É a história de Lori Lee Hall. Você conhece seu trabalho, para citar alguns dos mais de 40 projetos: o Templo de Gilbert, Arizona, de Phoenix, Arizona, a Montanha Ocra, o Provo, o Templo da Cidade de Provo. Ela foi que colocou sobre as piletas para salvar o antigo tabernáculo da ruína completa. Todos viram suas fotos. É um trabalho de uma mulher transgênero. Milhares de jovens missionários estão no Provo, onde ela desenhou espaços para o espírito. Pensem que os missionários enviados ao mundo a partir do treinamento principal da igreja sentiram o espírito nos espaços que uma mulher transgênero criou cuidadosamente para eles. Apesar de seus edifícios, ícones físicos de uma igreja que conecta o céu com a terra, ela foi pressionada, excomungada da igreja pela razão de ser uma mulher transgênero. Nossos membros transgêneros da igreja precisam de conhecer essa história. Falamos de
venerar outro humano ângelo. Mas a única referência que ouvimos da Lori é que amicus brief que a igreja apresentou ao Supremo Tribunal para se opor à igualdade LGBTQ no lugar de trabalho e num ambiente de hoje para sustentar uma narrativa de desigualdade para uma sociedade moderna. Você não pode atacar as pessoas LGBTQ como se fosse na década de 1970. Já não pode mais fazer isso. As pessoas LGBTQ de hoje são reduzidas a um comportamento, uma crença, uma ideologia. Uma vez que isso acontece, não poderia me importar menos como as pessoas se identificam, mas pode atacar o comportamento. Agora você pode atacar a ideologia, como o presidente Oaks falou quando lamentou a frequência e o poder da cultura e o fenômeno dos estilos de vida e valores lésbicas, gays e transgênero. Quando você leia um artigo sobre pessoas queer ou homossexuais, escutar que as autoridades discutem sobre pessoas homossexuais, nós transformamos as pessoas queer numa ideologia que está presa dos preconceitos protegidos pela liberdade religiosa. Não podemos esperar progresso na restauração quando o manual convoca os membros a abandonarem seus próprios preconceitos e ações de preconceitos. Mas a instituição tem o direito a praticar, na vista dos membros, o preconceito religioso que estrutura a vida cotidiana dos queer dos santos últimos dias. O presidente Russell M. Nelson fala que a restauração está acontecendo, se quebra como a velocidade da luz. Na igreja, quando temos a restauração com prejuízos, preconceitos e discriminação, isso faz com que seja mais devagar. Esse envelhecimento das pessoas queers não se volta mais lenta. Isso significa que eles envelhecem enquanto são suspendidas num estado ideológico baseado nos preconceitos. Quanto tempo você retém seus filhos? Quanto tempo você pode dizer que sejam pacientes e que esperem? Podem se sentar com eles, chorar com eles, celebrar com eles, mas no final, como pessoa cisgênero heterossexual, você é livre de se mover pela restauração enquanto os membros queer estão restringidos às margens, reduzidas à ideologia, uma estrutura de sistema com preconceito, acoso e assédio e discriminação. Elas são o Lázaro dos nossos dias, a morte sepultada, que não pode avançar a mortalidade do nosso lar espiritual esperando que outros façam rolar a pedra ou passe a outro lado e Deus vai ter que retomar o trabalho de igualdade e injustiça que seus filhos não conseguiram fazer na terra, mas não estaremos na tumba para sempre. Nós nascemos para nos elevar como um valor próprio e inerente e direitos humanos inalienáveis, mas depois de nascer somos capturados no nosso progresso e somos mantidos em êxtase como se estivéssemos no túmulo do Lázaro com os preconceitos. Com baby steps queers, quando nossos pares cisgênero voam, aumentando uma oportunidade de combinação completa na sua identidade sexual, identidade de gênero. E as pessoas queer não são reféns. Temos um dos dois mais poderosos da restauração, a revelação pessoal, o controle e o ponto na falhabilidade dos humanos que são chamados a conduzir e administrar a restauração dos nossos dias. A nossa revelação pessoal nos capacita a reivindicar nossa autenticidade para enfrentar o preconceito e não esperar os passos de viver. Deixemos que a restauração nos alcance. O pedido é que seguremos pacientemente na tumba sob o teto de vitrais enquanto acumulamos fielmente o fedor do Lázaro.
Quando chegar o dia em que a pedra foi finalmente rolada, você vai não vai encontrar o fedor de Lázaro, você não vai encontrar Lázaro, você vai encontrar essa tumba vazia, porque não era a tumba de Lázaro, mas a tumba de José de Arimateia, onde já subimos para caminhar pelo caminho da alegria. Vão ter que vir nos encontrar. Isso não tem a ver com ter boa fé ou uma fé fraca. É uma tolice dizer que a fé autenticamente queer significa que temos uma crise de fé. Não temos falta de fé. Navegamos a alegria, não a escuridão na tumba. Enquanto o teto de vitrais esteja intacto, vamos continuar desejando adeus aos filhos homossexuais, não importa qual sinceros sejam os votos de felicidade ou as lágrimas, vocês são os filhos de Israel que nos despojaram de nosso casaco identificais de muitas cores e nos separaram do nosso lar espiritual, vendendo por prata e depois deturpando nosso pai, porque nos perdemos isso. Não tem que ser assim, não temos que esperar até o Egito para abraçar a esperança. Atualmente, para todos os que estão navegando na intersecção, em primeiro lugar, não tem a ver com a intersecção, tem a ver com o navegante. A esperança é que tantos santos dos últimos dias estejam corajosamente navegando a alegria de estar em lugares que pareçam seguros e saudáveis para eles diante de alguns preconceitos intimidantes que celebrem o navegador e não seus captores, não os mares cheios de perigos subaquáticos que celebrem a esperança de que a onda contínua de crianças queer lindamente perfeitas, nascidas de famílias de santos dos últimos dias queer, encontrem refúgio nos seus lares protegidos de uma cultura espiritual. A meus companheiros queer que navegam na alegria em direção ao amor guiado pelo Espírito e revelação pessoal através dessas águas de preconceito, eu afirmo, celebro com vocês que sem esforço nem trabalho vão avançar, porque vão encontrar o lugar que Deus preparou. Não parem, continuem indo. Obrigada.